Olá, hoje nesse vídeo eu vou fazer mais uma questão da Escola de Preparação de Cadetes do Exército, o exame de 2015, tá? Então vamos lá. Seja beta igual a meio que multiplica log de 3 na base 10 dividido por log de 3 na base 10 menos log de 7 na base 10. Ufa! O conjunto de solução da desigualdade 3 elevado a cosseno de x menor ou igual a 3 sétimos elevado a beta no intervalo de 0 a 2π é igual a, ou seja, traduzindo, ele tem uma desigualdade aqui, uma inequação, 3 elevado a cosseno de x menor ou igual a 3 sétimos elevado a beta, onde beta é essa expressão maluca aqui. Então qual seria a solução, ou seja, quais são os valores de x que satisfazem essa inequação? Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar a resposta e vou colocar algumas dicas para quem quiser tentar resolver. Tá legal? A resposta é a letra B. A resposta certa é a letra B. Mas por que a letra B? Né? Como chegar lá? Tá? Então, a dica que eu vou dar é a seguinte. Para você fazer isso aqui, você vai ter que... você tem uma expressão para beta muito complicada. Então, a estratégia aqui é você simplificar esse valor de beta de uma forma que você simplifique isso aqui, de forma que você coloque aqui e o resultado saia quase que imediatamente, tá legal? Então, para fazer uma simplificação de beta, você vai ter que trabalhar com propriedades de logaritmo, tá? Então, eu vou colocar aqui 4 propriedades de logaritmo úteis para você resolver essa questão, tá? Úteis e necessárias, você vai ter que utilizar essas propriedades para poder resolver a questão. Então, eu vou colocar aqui. Uma propriedade de logaritmo importante é, se você tiver um log de A numa base qualquer menos log de B nessa mesma base, isso aqui é a mesma coisa que você escrever log de A dividido por B nessa mesma base. Ok? Então essa é uma propriedade, vai ser utilizada. Uma outra propriedade diz o seguinte, se você tiver um log de A numa base B dividido por log de C numa base B, isso aqui é o mesmo que eu posso escrever assim, log de A na base C. Tá? Então essa é uma propriedade que eu posso utilizar. Ok? Uma terceira propriedade de logaritmo útil para resolver essa questão é, se você tiver um número A elevado a um logaritmo na base A de B, então, A elevado a log de B na base A, isso aqui é igual a B. Tá legal? Essa é uma outra propriedade útil que vai ser utilizada. E uma quarta propriedade, vou colocar aqui, diz o seguinte. Se você tiver um log de A na base B e A elevado a C, a potência C, isso aqui equivale a dizer que é C que multiplica log de A na base B. Ok? Então, dadas essas 4 propriedades, se você trabalhar a expressão de beta reduzindo, e depois que você reduzir essa expressão colocar aqui, você consegue resolver essa questão que passa a ser uma questão de trigonometria. Então, é uma questão que tem trigonometria com logaritmo no meio. Logaritmo é uma coisa que assusta um pouco, realmente isso aqui intimida um pouco nessa expressão, mas se você trabalhar ela utilizando as propriedades do logaritmo, você consegue simplificar e essa inequação aqui vai ficar bem simples e você consegue resolver diretamente. Ok? Então agora eu vou resolver a questão por completo. Ok? Vamos lá? Então vamos lá. Bom, então a primeira coisa, como eu disse na estratégia, é simplificar a expressão de beta. Tá legal? Então beta foi dado como sendo meio que multiplica log de 3 na base 10 dividido por log de 3 na base 10 menos log de 7 na base 10. Ok? Então eu vou utilizar primeiramente essa propriedade aqui, essa primeira propriedade. Tá? Então beta vai ficar sendo meio que multiplica... bom, o numerador não vai mexer por enquanto. Logaritmo de 3 na base 10 dividido por... Bom, aqui agora eu vou juntar, né? Esses dois logaritmos eu junto num só. Log na base 10 de 3 sétimos. Ok?
Muito bem. Isso é igual a... Bom, agora eu tenho uma divisão aqui de logaritmos, eu vou aplicar esta propriedade aqui, essa segunda propriedade, tá legal? Então eu vou ficar simplesmente com meio, que multiplica... Agora eu vou juntar, então eu vou ficar com log... Na base 3/7, log de 3. Log de 3 na base 3/7. Ok? Ok. Que mais que dá para fazer aqui? Bom, eu posso utilizar agora esta propriedade aqui. Esta quarta propriedade. Tá? Então eu tenho um C que multiplica um log. Então seria log de A na base B. Então, A elevado a C, isso é igual a log de A elevado a C na base B. Então, aqui aqui é C, né? No meu caso aqui eu tenho um meio, certo? Então, eu posso escrever aqui, isso aqui é igual a log de 3 elevado a meio, na base 3/7. E o que é 3 elevado a meio? É a raiz quadrada de 3. Então, simplesmente eu vou ficar, o meu beta, finalmente vai ficar sendo logaritmo de raiz quadrada de 3 na base 3/7. Tá, então esse é o meu valor de beta, escrito de uma forma um pouco mais simples, um pouco mais amigável, que eu consigo trabalhar agora. Então agora que eu tenho um valor de beta mais simplificado, eu vou voltar aí na equação dada, para tentar descobrir quais são os valores de x que satisfazem essa inequação. Tá, então vamos lá. A inequação é 3 elevado a cosseno de x menor ou igual a 3/7 elevado a beta. Mas beta eu já simplifiquei aqui, né? Beta é log na base 3/7 de raiz quadrada de 3. Bom, agora eu tenho uma expressão aqui que... agora eu consigo aplicar essa propriedade de logaritmo. A elevado a log na base A de alguma coisa é igual a essa alguma coisa. Então, 3/7 elevado a log na base 3/7 de raiz de 3. Então, isso aqui é igual a raiz de 3. Tá? Então, eu vou ficar com 3 elevado a cosseno de x menor ou igual a simplesmente raiz de 3. Ok? Bom, simplifiquei bem aqui. Né? Que mais que eu posso fazer agora? Bom, esse número aqui é um número positivo. 3 é positivo elevado a qualquer coisa, continua sendo positivo. E raiz de 3 também é um número positivo. Então eu posso aplicar aqui logaritmo dos dois lados. Tá? Eu posso fazer isso. Isso é uma operação permitida. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar logaritmo na base 3 de 3 elevado a cosseno de x menor ou igual a logaritmo na base 3 de raiz quadrada de 3. Mas raiz quadrada de 3 é 3 elevado a meio. Né? Vou escrever assim por enquanto. Tá? Continuando aqui a minha equação, eu vou aplicar essa propriedade aqui de logaritmos. Né? Que você tem um expoente, esse expoente pode ser multiplicado pelo logaritmo. Então, eu vou ficar aqui aplicando aqui essa propriedade aqui, eu vou ficar com cosseno de x, que multiplica log de 3 na base 3. Isso é menor ou igual, aplicando aqui também, a meio, que multiplica log de 3 na base 3. Bom, log de 3 na base 3 é 1, né? Porque 3 elevado a que número é igual a 3? 3 elevado a 1. Então isso aqui é 1 e isso aqui é 1. Né? Então eu fico simplesmente com cosseno de x menor ou igual a meio. Pronto, está quase resolvida a questão. Agora está bem mais simples. Né? Quais são os valores de x dentro desse intervalo dado? Né? Dentro desse intervalo de 0 a 2π, quais são os valores de x que satisfazem isso aqui? Ou seja, o cosseno de x seja menor ou igual a meio. Tá? Bom, para recordar isso, eu vou fazer um ciclo trigonométrico aqui, mais ou menos, à mão. Bom, qual é o valor onde cosseno é igual a meio? Cosseno de um determinado x é igual a meio. É mais ou menos aqui. Isso aqui seria os 60 graus, né? Ou π sobre 3. Né? Π sobre 3. Então, cosseno de π sobre 3 é meio. Então, lembrando que o cosseno é essa medida aqui, né? Essa medida aqui que eu estou rabiscando aqui embaixo. Isso aqui é menor que meio. Então, quando você caminha nessa direção aqui, né, para cá, todos esses valores, todo o cosseno de todos esses valores aqui vai ser
menor do que meio, né? Porque esse valor vai diminuir, vai vindo cada vez mais para cá. E aqui ele é negativo, né? O cosseno, que é a medida aqui, vai ser negativo. Então, todo esse domínio aqui continua sendo menor do que meio, porque ele é negativo. Quando chegar aqui ele é zero, continua sendo menor do que meio, e ele vai voltar a ser maior do que meio somente quando ele passar desse ponto. Então, que aqui também tem um 60 graus negativo. Então, quando o x tiver, o arco x tiver dentro de todos esses valores aqui, é porque ele é menor do que meio, tá? Então, e esse valor aqui, que é o valor limite, ele é 5π sobre 3, tá? Porque é 60 graus, né? Então, 60, 60, 60, então vou ter... aqui vai ser um ângulo de 300 graus, né? Então, tudo isso aqui vai ser um ângulo de 300 graus, tá? Porque aqui eu tenho um 60 graus negativo, né? É a maneira de visualizar. Então, quando x estiver entre π sobre 3, que é aqui, até chegar nesse ponto aqui, que é 5π sobre 3, o cosseno é menor do que meio. Então, a resposta, finalmente, é quando x for menor ou igual, maior ou igual, né, a π sobre 3 e menor ou igual a 5π sobre 3, né? Isso aqui seria 60 graus, tá? Isso aqui seria 60 graus, isso aqui seria 300 graus. Então, quando o x estiver aqui nesse intervalo aqui, demarcado, o cosseno de x é menor do que meio. Tá? Então, essa aqui é a resposta que bate aqui, né, com o item B. O x entre π sobre 3 e 5π sobre 3. Ok? Bom, uma questão meio chatinha, principalmente a parte dos logaritmos, tá? Mas, se você gostou, eu peço aí, por gentileza, um like, ou se inscreva, ou faça algum comentário. Isso me incentiva a manter postando vídeos no canal, ok? É isso aí, obrigado.